Quando falamos em França, lembramos logo de cara de Torre Eiffel, croissant, faló com biquinho assim, e o mais importante, lembramos do Paris-Dakar. Apesar de mais recente, o Rally Paris-Dakar ter acontecido aqui na América do Sul, ele tem sua origem na África. Tudo começou quando um jovem piloto de moto, que estava correndo a prova Abidjan-Paris, depois de uma tempestade de areia, se perdeu no deserto. Depois de ficar 3 dias perdido no deserto, sem água e sem combustível para a moto, quando apareceu um avião e salvou ele. O piloto do avião falou: "Bicho, depois de tudo que te aconteceu aqui, tudo que vier agora é lucro." Esse jovem se chamava Thierry Sabine. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas furiosas não entendem a minha Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Esse jovem piloto, depois de ficar preso no deserto, ele idealizou lá mesmo no deserto a maior aventura do mundo, que seria o Rally Paris-Dakar. 10 mil quilômetros percorrendo o deserto da África, guiado apenas por bússolas e mapas. Lembra, na época ainda não tinha GPS. Ele se perdeu no deserto em 1977. Quando ele teve a grande sacada, ele conseguiu botar para funcionar em 1978, especificamente dia 26 de dezembro de 1978, a largada do primeiro Rally Paris-Dakar. A primeira ideia do roteiro sairia de Dakar e iria até a cidade do Cabo, percorrendo a metade sul da África. Essa ideia era para se afastar do roteiro Abidjan-Nice. Mas as dificuldades nesse roteiro eram tantas que o seu amigo Fenouil, também conhecido não, porque o nome dele era esse, Jean-Claude Morellet, que era um jornalista nascido em Camarões, ele já tinha feito o roteiro de Paris a Dakar. Com isso, o Sabine aceitou a sugestão e fechou o roteiro. E esse evento se transformou na maior aventura fora de estrada do mundo. Porém, em 1986, o roteiro que passava pela Argélia, Mali, Alto Volta para chegar no Senegal, que é onde fica Dakar, devido à dificuldade de navegação com bússola e mapas, no dia 14 de janeiro de 1986, vários pilotos se perderam no meio do Mali. O Thierry, que já tinha experiência de ficar largado no meio do deserto, deu ordem ao seu helicóptero para sair em busca dos pilotos perdidos. Com a visibilidade muito reduzida, o helicóptero se chocou contra uma duna de areia, matando os 4 passageiros, entre eles o Thierry. Mas com a morte do Thierry Sabine, a lenda do Paris-Dakar se tornou mais forte ainda como a maior aventura do mundo moderno. Inclusive, nessa primeira edição, a aventura era um apelo muito mais forte do que a competição. Mas outro apelo muito forte era que você se inscrevesse no canal e dê um like. Afinal, senão o trem não rola. Vai lá, estou esperando. Para encarar essa primeira aventura, se inscreveram 182 equipes, sendo que 80 carros, que tinha de tudo. Inclusive um Renault KZ 1927, que já tinha feito esse percurso lá na época, em 1927, e fez o Dakar de novo em 78, e chegou. E no ano seguinte, 79, ele repetiu o feito, mas dessa vez, a terceira vez, não ia dar conta, né? Estava muito velhinho. O primeiro detalhe que chama atenção nesse primeiro Dakar é que não tinha categorias. Corria todo mundo junto, carro, moto, caminhão, camelo, jegue, de tudo. Na realidade, ninguém tinha ideia de como seria a prova. Ninguém tinha ideia de como seria o piso. Ninguém sabia como seriam 10 mil quilômetros no deserto. Das 90 motos inscritas, tinha de tudo. Desde a XT500 do Cyril Neveu, que era a maioria das motos do Rally, até 2 BMW GS 800. Imagina. Somente 74 motos chegaram no final, que até é um número bem alto, levando em consideração a qualidade das motos da época. Tanto era complicado que nenhuma fábrica apoiou oficialmente. Apenas a Sonalta Yamaha de Paris, que montou uma equipe com 5 pilotos, o Cyril Neveu não fazia parte, mas eram pilotos de ponta. A Honda, que ofereceu um desconto para quem fosse de XL 250S, inclusive com carros de apoio, tinha até um DC3 que fazia apoio para os caras. E a outra fábrica que deu um apoio forte foi a Peugeot, que ofereceu 4 peruas Peugeot 405 com equipe médica. Só que o detalhe curioso é que essas peruas, em vez de entrar como médico, não, eles entraram como carro de competição. Todas tinham número na porta.
o regulamento era outro, né? Mas os outros veículos, a maioria, quase não tinham preparação. Tinham muitos veículos de passeio totalmente original participando. Lembra que na época não tinha essa profusão de motos fora de estrada que tem hoje. Big Trail era um conceito que não existia. A única outra equipe semi-oficial era da Moto Guzzi, que inscreveu 5 V50. Todas elas totalmente modificadas. Das 5 que largaram, 4 quebraram. Só chegou uma em 48º lugar. Além disso, tinha umas Suzukis 370 SP, que uma delas conseguiu arrumar um 15º lugar. E tinha também a Kawasaki 250 KL, que arrumou um 39º lugar. Fora isso, as 2 BMW GS não chegaram. Um dos pilotos, inclusive, comenta, quem tiver o saco de ver o vídeo em francês, que ele tem medo de areia. Imagina, vai pro Dakar e tem medo de areia. Fica em casa, né? Outro detalhe curioso é que largaram 7 mulheres. Foi a maior participação feminina em todos os Dakares desde então, até hoje. Com a Martine Constance, de XL 250, conseguiu arrumar um 18º lugar, até que foi bem. Mas como disse, ninguém tinha noção do que seriam 10.000 quilômetros. O apelo da aventura era muito forte. As habilidades exigiam, além de ser piloto, perfeito conhecimento de leitura de mapa por bússola. Lembra que o GPS era um gadget que só surgiria em 1992, 14 anos depois da largada do primeiro Dakar. Mas apesar das dificuldades todas, às 9h15 da manhã do dia 26 de dezembro de 1978, o prefeito de Paris deu a bandeira para a largada do Paris-Dakar. Eles iam até Marselha, onde eles iam pegar um barco para atravessar para a Tunísia. Mas nesse meio do caminho, teve uma especial chamada de prólogo, onde ia definir a largada lá em Tunísia. E esse prólogo choveu pra cacete, tinha chuva pra burro, a imprensa não conseguiu chegar, tanto é que é uma dificuldade de conseguir fotos desse prólogo, mas também, coitados dos caras, era a última vez que eles iam ver água até chegar em Dakar. A navegação era tão complicada nessa época, que numa especial entre Arlit e Agardez, no meio do deserto, 25% dos pilotos se perderam, tendo que o Thierry Sabine fazer uma alteração de regulamento, senão só ia chegar um piloto. E sabe como é que é, né? Neguinho, quando se perde, não fica parado esperando. Fica rodando feito barata pisada pelo meio do deserto, dificultando em muito a operação de busca. Mas no final conseguiu reunir todo mundo. A chegada em Dakar foi numa especial na areia da praia. Deve ter sido muito bonito de ver. No final, quem venceu na geral foi um jovem piloto chamado Cyril Neveu, que com apenas 21 anos, e doido para aparecer, tomou-lhe um trovão na subida do Palanque, em Paris, na largada. E ganhou. Nessa prova também estava o Bertoriol, que também veio a ganhar várias outras provas mais no futuro. O Rally Paris-Dakar iniciou todo um estilo de provas de aventura e até o próprio passeio de aventura surgiu em função do Paris-Dakar. De 1978 até esse ano, 2021, o Rally Paris-Dakar só falhou em 2008, quando, apesar de estar todo organizado, ele falhou por conta de situação política na África. Foi quando ele foi transferido para a América do Sul e foi de 2009 até esse ano. Mas parece que ano que vem vai voltar para a África de novo, parece que a situação lá apazigou. Sei lá. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado dessa aventura na África. E se gostaram, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. E espero que tenha gostado mais ainda do meu visual Tuareg aqui, para acompanhar a descrição do rally. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando